Alô, turma, mais uma vez, Gabriel Talks, né? Essa iniciativa que vai fazer toda a diferença e não diferente das demais. Hoje um tema super, hiper importante. Mas antes disso, eu quero que você entenda que eu sou André Gabiô. Pois é, nome difícil, mas que a gente não escolhe, a mamãe nos concedeu, nos presenteou com ele. E hoje o Grupo Gabiô, 14 anos de história, vem fazendo diferença na maioria das empresas, tá? Melhorando a sua performance. Pois é, esse canal aqui não tem apenas podcast. Ele tem muito mais, e se você quer saber desse muito mais, ativa o sininho, não deixa de seguir, né? Não apenas aqui nesse canal, mas em tantas outras redes sociais que estamos presentes, tá bom? Hoje minha convidada, vocês vão gostar. Engraçado que veja, eu já venho acompanhando essa trajetória dela e ela tem me chamado a atenção e é justamente sobre esse tópico, né, que traz a ideia da ciência de dados associado ao campo jurídico. Olha que negócio. Você já ficou curioso? Pois é, eu fiquei tanto curioso que eu trouxe ela para comentar, para falar, para dar dicas para você que muitas vezes está dentro dessa área, entende que por não ser talvez formado em tecnologia, acredita que esse caminho muitas vezes pode ser difícil. E não é que seja fácil, mas não é impossível. E ela vai trazer essa experiência, ela vai demonstrar o quanto isso pode ser utilizado dentro dessa dinâmica que ela vivencia hoje, os benefícios para você, que é, né, naturalmente, um empreendedor e que sabe naturalmente que tem um desafio muito grande aí para vencer, né, na tomada de decisão, porque no final das contas, essa ciência de dados ela nos promove tudo isso, essa capacidade de tomar decisão, a tomar decisão muito mais assertiva e direcionada no nosso dia a dia. Só que tem um outro aspecto dessa ciência de dados que é a lógica da produtividade, o quanto isso nos ajuda no nosso dia a dia a fazer as coisas de maneira mais rentável. E você, enquanto empresário, quer também entender que essa produtividade vai ser aumentada, tá bom? Sem delongas, vou passar para ela. Ela vai se apresentar porque eu não quero, em nenhum momento, perder algum tipo de característica que, obviamente, ela sabe muito mais do que eu. Então, Jade, seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Me sinto lisonjeada em estar aqui com você. E me apresentando, né, para quem está nos assistindo, meu nome é Jade Souza, sou advogada, atualmente trabalho como PO, mas esclarecendo que muitas pessoas não vão saber do que se trata, Sim. eu sou Product Owner, na Lautec, e também coordenadora de tecnologia e inovação. Fiz transição de carreira da área do direito para a área de tecnologia. Boa, boa. Já viu que foi pesado, viu? Transição de carreira. E aí eu já queria começar com isso, Jade, que você meio que explicasse, né? Por que que isso aconteceu? Foi fruto talvez de algum tipo de frustração ou não? Ou o que é que você tem percebido nesse processo de transição que tem chamado sua atenção para você ter abraçado essa área? Eu queria que você já começasse a desmistificar isso, né? Direito com tecnologia, né? Enfim. Não, na verdade eu comecei a atuar na área do direito, advogando, em 2016. Certo? E aí, num decorrer da minha atuação, veio a pandemia, né, em Certo. 2020. E aí, eu passando muito tempo em casa, eu sou muito curiosa, e por influência do meu irmão, que ele já trabalha na área de tecnologia há mais de 10 anos, Sim. eu comecei a estudar e a pesquisar como eu poderia agregar tanto o direito quanto a tecnologia. O primeiro ponto que eu comecei a estudar de fato, por curiosidade, foi a análise de dados. Só que no decorrer da caminhada, eu descobri uma afinidade muito maior com a área de produto. Sim. Então, eu me especializo em Product Manager, que é uma área Certo. voltada para o desenvolvimento de produtos digitais. E a partir daí começou a minha caminhada, né? Estudando algumas linguagens de programação, mais voltada para esse mercado de produtos digitais. Boa, boa, boa. Então, nessa carreira, pelo que eu entendi, você acaba unificando esse seu conhecimento, né, da área do direito em si e conseguindo associar isso a uma lógica de tecnologia. Perfeito. Hoje você está dentro desse campo da tecnologia, mas eu acho que essa história, ela não começa literalmente tão recentemente. Você começou a estudar isso de alguma maneira, em algum momento, com esse reflexo do seu irmão. Como é que esse início se deu? Do tipo, poxa, André, me formei aqui, passei a advogar, mas eu já militava, né, nessa área de tecnologia porque eu me sentia atraída. Como é que foi essa dinâmica de você olhar para essa área e começar a se aproximar dela? Então, na verdade, primeiro eu realmente comecei
pelo que já era familiar para mim, que era a área do direito. Certo. Eu me pós-graduei em Direito Digital, fiz um MBA também voltada para o Direito Digital e Tecnologia. E aí foi que eu comecei a me encantar pela área. Aí Sim. comecei a estudar por pontos que fossem familiares a mim, não Certo. tão distantes. Né? Aí eu entendi que aquilo ali era uma coisa que enchia meus olhos. Perfeito. Então eu busquei uma maneira de fazer uma interação entre o direito e a tecnologia. Não é uma caminhada simples, assim, Perfeito. para quem pensa, quem está na área de direito e pensa em fazer uma transição de carreira, eu acho que é uma coisa de muito foco, muita disciplina, entender primeiro o que quer, o que busca. Cara, a tecnologia é uma coisa muito ampla, então Sim. você pode enveredar por várias vertentes. Perfeito. Né? Então eu tentei me encontrar em alguma coisa que fazia sentido para mim, que foi a área de... Hoje eu atuo como PO, Tá. né? Eu trabalho diretamente com desenvolvedores, a gente trabalha com desenvolvimento de sistemas, Tá. né? Para escritório de advocacia e departamento jurídico, então eu faço uma gestão de backlog, acompanho sprint, desenvolvimento. Perfeito. Então, é mais ou menos uma coisa que une o direito e a tecnologia, porque eu trabalho com desenvolvimento de automações jurídicas. Perfeito. E aí eu queria, aproveitando justamente essa expressão, né, vai a minha segunda pergunta para você, no sentido de começar a observar o benefício que essa automação traz. A gente sabe que os escritórios, né, esse ambiente jurídico acaba sendo muito massivo em alguns momentos. Então, a repetição de ações, ela é muito comum. E a tecnologia vem para justamente a gente tentar, no ato dessa mecanização, facilitar essas coisas, né? Evitar com que o desgaste, por exemplo, do analógico, que é as pessoas realizando aquela tarefa, deixem de acontecer para que elas se direcionem para algo que seja mais produtivo. Qual é o benefício que hoje você poderia apontar para mim assim dessa automação, né? Dessa entrega desse produto digital para esse ambiente jurídico que antes dele você percebia que as coisas poderiam, né, ou tomavam um caminho totalmente diferentes, tanto em prazos quanto enfim. Primeiramente que robôs e automação ainda assusta muito o mercado A jurídico como um todo. todo, tanto escritórios como departamentos. A gente sabe que o jurídico em si ele é bem formatado ainda, apesar de estar caminhando para inúmeras mudanças, mas Aham. ainda é uma coisa que assusta. Tá. Contudo, eu vejo que há mais ou menos uns 2 anos isso já vem mudando, Tá. porque tanto os escritórios de advocacia como os departamentos jurídicos, eles já enxergam a utilização de ferramentas tecnológicas como algo para aumentar a produtividade e a eficiência, Perfeito. né? Porém, existem ainda muitos advogados que enxergam a automação e inteligência artificial como uma ameaça. Né? Na minha opinião, de fato, eu acho que a gente não deve enxergar a tecnologia, a automação como uma ameaça, mas como um benefício de ampliar negócios, de aumentar a produtividade e a eficiência e principalmente na tomada de decisão. Né? Mas Certo. mais voltada para a automação jurídica, hoje em dia, ela tem várias vertentes, mas a Tá. principal, aumentar a produtividade do departamento jurídico ou de escritório. Demandas extremamente repetitivas que são Certo. feitas não só por advogados, mas por pessoas que trabalham nos escritórios, como alimentação de sistema, Perfeito. peticionamento, captura de último andamento e de processo, até mesmo a confecção de petições. Sim. Essas demandas já podem ser feitas em massa por automações jurídicas Uhum. e o advogado ele fica livre para trabalhar de forma Perfeito. mais estratégica, voltada para o cliente. Né? Então, acho que o maior ponto principal da automação é trazer eficiência e produtividade no trabalho. Perfeito, perfeito. Hoje, quando um escritório de advocacia ele passa a entender o benefício disso, qual é a principal barreira que você entende que ela, vamos dizer assim, é apresentada no momento da adoção de uma tecnologia como essa? Porque eu imagino que, tipo, entre o entender do benefício e o primeiro passo a dizer assim, bom, vamos começar a digitalizar os nossos processos, vamos começar a mecanizar essa ação. Eu acho que tem um delay entre, beleza, entendi o benefício, eu quero agora investir nisso. É um negócio, assim, extremamente difícil de acontecer, se requer grandes investimentos, ou eu posso começar fazendo pequenos pilotos em alguns contratos, por exemplo. Na medida em que isso se demonstra viável e os resultados começam a aparecer, isso passa então a ser algo que eu posso gerar fisiologia na empresa como um todo. Como é que você entende que é esse caminho e quais foram as dificuldades que você encontrou nesses ambientes em que você já atuava? Então, resistência existe, Óbvio. ainda permanece. Sim. Né? Uma resistência por manter o status quo ali. Se eu já estou dando certo, por que eu vou mudar? Perfeito. Se eu já estou caminhando dessa maneira,
analógica e está Sim, funcionando, por que eu vou mudar? sim. Né? Então, a resistência ainda é muito, muito forte no mercado jurídico como um todo. Eu acho que a maior mudança está sendo em departamentos jurídicos. Por quê? Porque lá eles têm uma visão mais ampla, Sim. 360 do negócio, né? Já os escritórios de advocacia, eles prestam serviço para, geralmente para departamentos jurídicos. Certo. Então, eles já têm uma visão um pouco anterior. Mas assim, para você começar a usar automação e implementar tecnologia, acho que não é nada que vá ser extremamente caro, assim, Certo. que tenha um custo alto para o escritório. Vai depender muito do tamanho do escritório, qual é a Aham. estratégia de trabalho do escritório. Se trabalha com contencioso, se trabalha com um formato mais boutique, Sim, isso vai se adequar ao trabalho que o escritório tem ali sim. naquele momento, a estratégia de negócio do escritório. Perfeito. Não necessariamente vai ser algo que tenha que ser gigante, assim, uma automação complexa, uma coisa mais simples. Isso vai depender muito do trabalho que é exercido pelo escritório ou pelo departamento jurídico. E hoje, dentro do que você já milita, você consegue explicar para a gente se existem soluções de prateleira, onde, por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia, quero iniciar um processo de automação, eu já tenho aqui algumas soluções de prateleira, vou lá, compro essa solução, implemento, isso é fácil. Ou não, André, normalmente são processos customizados. Eu entendo o negócio, quais são as características dele, apesar de ter um produto básico de prateleira, ele não é normalmente implementado de forma tão simples, porque exige naturalmente uma adaptação ao escritório ou formato. Como é que você enxerga isso? É algo que eu compro e já coloco para implementar, como um aplicativo que eu baixo no celular, ou é algo que exige adaptação e no momento dessa compra eu preciso ter esse cuidado, né, para transformar o escritório em algo mais tecnológico? Não existe, existem vários produtos de prateleira, Certo? assim, de inúmeras vertentes, captura de processos, peticionamento, até mapeamento de intimações, aquela. Perfeito. Existem vários produtos de prateleira que realmente você compra, você adquire o serviço com essas Certo. empresas de tecnologia hoje que desenvolvem. E é bem simples, bem fácil, né? Tem Sim. algumas empresas e alguns escritórios e departamentos jurídicos que optam por desenvolver internamente seus próprios boots, seus próprios robôs, né? Com uma equipe de desenvolvimento e que faz ali todo um estudo do fluxo de trabalho, mas a maior parte até de grandes escritórios Sim. utilizam soluções terceirizadas, Certo. né? Que são de prateleira. Você consegue comprar e implementar de uma forma bem simples e bem prática. Geralmente eles oferecem o setup, o treinamento. Então, tudo bem, bem simples e facilitado. O que encontra ainda, eu acho que de dificuldade geralmente na implantação dos Sim. serviços é a resistência do próprio Perfeito. advogado. Perfeito. Ah, não entendo nada de tecnologia, não entendo Perfeito. nada de informática, e acaba se tornando um processo mais moroso, Tá. mais implementação simples, inúmeras soluções de Soluções de prateleira. prateleira. Perfeito, perfeito. Aí você falou sobre uma coisa que para mim chama a atenção e talvez faça sentido ir por essa linha na pergunta, que é a questão da primarização. Né? Eu compro talvez um produto de prateleira, percebo que tem que ter uma gestão sobre, porque no final das contas eu tenho que ter minimamente alguém que ou esteja mais próximo do tema ou que seja mais familiarizado com ele, enfim. Isso acaba pelo menos gerando para o escritório a ideia de que eu tenho que ter alguém cuidando disso. Né? Eu acho que você já exerceu, inclusive, ou exerce esse papel de alguém que cuida dessa área. Necessariamente é uma premissa que eu acho que todos deveriam levar em consideração dentro da sua percepção. Essa é uma pergunta. Ou seja, eu preciso minimamente ter alguém que capitanie o processo. E que depois isso, na medida em que eu vou comprando essas lógicas de prateleira, ou até mesmo tentando enxergar como é que elas funcionam, existem algumas coisas que vão ser customizadas ao ponto de eu querer tratar em casa, primarizar. Só que quando eu penso em primarizar, eu também penso na lógica do custo, né? Porque agora já não vai ser mais uma pessoa capitaneando, mas eu vou ter mais pessoas ali no meu time. Até que ponto eu entendo que isso pode ser uma coisa que vai acontecer na sequência, eu passo a comprar produtos de prateleira, e até que ponto isso não é mais interessante começar a fazer já dentro de casa, contratar a equipe e fazer as coisas dentro de casa. Sobre o primeiro ponto, assim, de ter alguém, eu acho que já é um ponto importante, Sim, a importância da multidisciplinariedade. perfeito. Porque um advogado, ele consegue fazer essa gestão, Tá, porque ele entende os fluxos que são realizados ali no dia a dia da rotina jurídica, que é perfeito. um ponto-chave.
Contudo, ele precisa ter ao menos um mínimo de conhecimento nessa área de tecnologia, de automação e de entender alguma linguagem de programação e entender como vai aplicar aquilo ali na rotina jurídica. Certo. Então, um ponto importante é um profissional hoje, que a gente precisa de fato, é que ele seja multidisciplinar. Ser só advogado, nesse ponto, não funciona. Tá. Né? Ou ao menos curioso, pelo menos, que queira entender como funciona, mas é um ponto importante, por quê? Porque vem demandas de vários setores, né? Por exemplo, no momento em que eu atuei, vinha demandas de time de contencioso, time de bancário, vários setores juntos, e que você teria que administrar ali os fluxos, né? Eles geralmente, e como eles não entendem perfeitamente como funciona a automação, por mais que a gente fique batendo nessa tecla ainda, eles resistem. Então você tem que fazer uma gestão da própria automação e do próprio fluxo e do time, né, para que tudo caminhe bem alinhado. Em relação ao desenvolvimento dentro do próprio escritório do departamento, eu acho que ainda é uma coisa muito... eu diria que não é uma coisa que é muito funcional ainda, porque acaba sendo muito mais custoso do que você comprar uma solução de prateleira. Sim. Que você já tem a própria rotina desenvolvida, que você só vai implementar e fazer funcionar. Geralmente você paga uma taxa de implementação e uma mensalidade para utilizar a ferramenta. E dentro de casa não, você tem que ter o apoio de um desenvolvedor ou mais de um, né? Sim. Que entenda realmente dos fluxos. Você precisa ter uma estrutura interna também de armazenamento de dados, enfim, toda uma equipe que seja capaz de desenvolver aquela rotina. Ou seja, se torna mais caro por natureza. Mais caro por natureza. E um desafio tremendo de fazer essa gestão do fluxo de chegada de informações de todas as disciplinas do escritório e convergir isso, de fato, em resultado na automação. Mas aí você me chama uma outra atenção na sua fala, quando você falou sobre a questão de ser, no mínimo, curioso. Ser no mínimo. Né? E aí eu fico pensando, poxa, eu acredito que hoje ainda a academia de direito não está pronta ou não tem preparado esse profissional do direito para pensar nessa combinação, né? Eu acho que ainda estamos, não só no direito, tá? Acredito que isso em todas as disciplinas, né? Engenharia, enfim, a gente vê naturalmente aquelas que já estão, vamos dizer assim, mais propícias a tendo esse cuidado. Mas nas mais tradicionais a gente imagina que esse ainda é um desafio, né? Ou seja, esse profissional formado, ele não tem hoje um contato, talvez de forma direta ali na academia, com esse tipo de tema, com esse tipo de conceito. Essa de fato ainda é uma realidade na sua concepção, ou seja, a turma que está saindo ainda que recém-formada não é uma turma que pensa nessa relação entre o direito e a tecnologia, e isso acaba meio que, quando ele chega nesse ambiente novo de trabalho, no mercado, sendo assustador para ele, porque, poxa, eu não deveria estar pensando nisso, quem deve estar pensando nisso deve ser uma pessoa da área de TI, mas ele está começando a ser exigido, e lá na frente ele começa a perceber, inclusive, que ele perderá mercado, porque a máquina começa a fazer aquilo que ele faria, talvez até com mais tempo, enfim. Esse ainda é um desafio que você acredita que dentro da academia os cursos de direito ainda não estão preparados para formar esse profissional, esse multiprofissional? Não, eu não enxergo que esteja preparando para esse ponto, esse novo mercado. Certo. O que eu vejo, as academias preparam o profissional ou para ser um concurseiro ou para ser advogado, certo? Contudo, o que muitas pessoas ainda não enxergam é que já existem várias outras posições dentro do mercado jurídico e tecnologia. Por exemplo, engenheiro jurídico, né? A exemplo da Ajus Brasil, que é bem conhecida, ela trabalha com muitos engenheiros jurídicos e ela precisa de pessoa que entenda de tecnologia e que entenda de direito. Sim. Então é um mercado ainda muito amplo, profissões, controller, até mesmo controller, analistas. Então a academia deveria preparar, inclusive, e mostrar que existem outros caminhos. Porque a gente hoje em dia vê muito advogado frustrado com a própria carreira, né? Então, talvez ele enxergar um pouquinho mais longe e entender que existem outras possibilidades é importante. E você falando sobre as mudanças do mercado, eu lembrei agora de um artigo que eu li de uma pesquisa feita pela empresa Deloitte, que até 2036, mais de 100 mil posições e tarefas mesmo exercidas pelos advogados
não vão existir, Perfeito. né, que vão ser substituídas por automações e inteligência artificial. Então, acho que é um ponto de atenção para pessoas profissionais de direito, né, acompanhar as mudanças, até porque o mercado está mudando muito rápido. A inteligência artificial está mudando muito rápido, né, e até isso é um ponto ainda de convergência até entre os próprios propulsores ali da inteligência artificial, que está mudando tão rápido que eles não concordam com as mudanças, né? Que isso pode ser até bastante perigoso, vai atingir inúmeros mercados e o jurídico não é exceção. Perfeito, perfeito. Muito boa colocação. Engraçado que, por exemplo, nesse ato de lhe acompanhar, né, e a gente sempre conversa bastante, você milita também em associações, né? Que no normal, ou pelo menos dentro daquilo que se espera delas, elas acabam gerando, vamos dizer assim, ou criando um nível de consciência a respeito de algumas iniciativas que podem ser das mais diversas. Hoje você entende que essas associações estão pensando nessa dinâmica, as que você pelo menos tem participado, tem observado o comportamento, existe algum tipo de disposição para essa mudança? E vou além, porque eu sei também que você milita dentro dessas comissões da OAB. Como é que isso você enxerga dentro dessa estrutura? Eles estão pensando nisso? Tem algum tipo de câmera voltada para isso, né? Então, eu queria que você demonstrasse para a gente, nesse sentido, como é que você enxerga esse lado agora fora da academia, né? Eu perguntei para você sobre a questão da Sim. academia, e dentro da academia a gente ainda percebe esse tradicionalismo na formação. Quando eu saio agora para o mercado, eu tenho essas associações que podem fazer um papel que talvez a academia não esteja fazendo, quer dizer, ó, o caminho está mudando, ou pelo menos vai mudar. Como é que você enxerga esse papel delas nessa transformação? Então, essas associações geralmente reúnem vários escritórios de advocacia. Geralmente são escritórios, não são departamentos jurídicos do Brasil inteiro. Tá. E eu te diria que é um meio a meio. Sim. Enquanto uns enxergam um pouquinho mais longe e entendem a inovação não como algo a mais, mas como uma necessidade, outros realmente não se importam. Assim, mantém o status quo, como eu tinha falado Perfeito. antes, e não enxerga ali uma necessidade de mudança, a priori. Certo. Ou talvez não acompanha um movimento do mercado, né? A mudança está sendo muito rápida, Sim. ou realmente não tem interesse. Fica ali naquele limbo, mas eu enxergo que ainda é um meio a meio. Sim. Não vejo um. Mas sempre se bate na tecla de inovação, o que pode ser melhorado na eficiência, produtividade ali da rotina, no dia a dia do escritório de advocacia. Então, acho que é um meio caminho andado. Uhum. Né? Eu acho que não, eu vejo ainda uma longa caminhada. Perfeito. Em relação ao AB, eu sou presidente aqui da nossa seccional da Comissão de Direito Digital, Inovação e Tecnologia. Eu vejo que muitas pessoas estão curiosas, Tá. assim, estão tentando entender e levar isso para o mercado, Perfeito. entendeu? Nas nossas últimas reuniões, a gente tem tocado em assuntos que são eficientes pro trabalho. Tô dizendo. Que estão no dia a dia, que a gente Sim. precisa entender, como, por exemplo, segurança da informação. Sim. Então, nos últimos dias, a gente tem debatido como isso pode ser aplicado ao trabalho do advogado. Então, eles estão curiosos, eles querem entender como está a caminhada em relação à inovação, à tecnologia. Então, e eu vejo realmente que a OAB ela é uma incentivadora, ela busca a inovação, ela Sim. sempre tenta mostrar que existe um caminho ali em relação à inovação e tecnologia. Eu acho que mais ou menos por esse Por caminho. esse caminho. Eu vi que você participou de um evento, até mesmo promovido por vocês, no escritório que você fazia parte, ou faz parte, enfim, ah, voltado muito para esse tema, né? Como foi esse desafio, o que foi de proveitoso que esse evento trouxe para você, no sentido não apenas do tema do evento, mas da percepção que você teve das pessoas que estavam ali, porque eu sei que o público majoritariamente da área jurídica, como foi que eles receberam isso dentro da sua percepção? Porque, de fato, é uma curiosidade, né? Bem, eu vou falar para um grupo que ainda não milita tanto na área, tem interesse, esteve lá, mas qual foi o resultado que você sentiu, né? Olhando de frente assim para eles. O legal experience, né? Isso, Na verdade, foi um misto de temas, né? certo. A ideia, o propósito do evento era despertar
a curiosidade Sim, dentre o meio jurídico em relação a novas tecnologias voltadas para o mercado. A gente falou sobre criptoativos, sobre automação, sobre dados, perfeito. né? E aí a gente queria realmente plantar uma sementinha ali em cada um dos advogados, que eles começassem a enxergar aquilo realmente como futuro, Sim, né? Como eles poderiam aplicar aquilo no dia a dia, ou talvez uma nova vertente de trabalho, enfim. Mas foi uma experiência muito enriquecedora. sim, A gente conseguiu trazer palestrantes que conseguiram realmente falar bem com muita clareza sobre os temas sim. e foi bem enriquecedor. É enriquecedor, né? Eu entendo que, de alguma maneira, esse tipo de evento acaba sendo muito proveitoso e acaba trazendo consciência, educação, né? Sim, Eu acho que mais eventos como esses, eu acho que devem ser estimulados. E eu acho que, assim, de forma mais particular na nossa região, que é uma região muito carente, de fato, de educação. Educação profissional, né? Educação que transforma a percepção que nós temos a respeito de um tema em uma outra vertente, que é a vertente do que é atual, do que está acontecendo às vezes no mundo ou até mesmo no estado vizinho. E às vezes esse estado vizinho que poderia ser, né, vamos dizer assim, aproveitado nesse sentido de transformação acaba sendo pouco porque a gente às vezes acaba submerso nas nossas rotinas. Então eu acompanhei, ainda que distante, não tive condições de estar ali presente, mas eu lembro, né, da sua iniciativa nesse sentido. E aí, veja, olhando para essa ótica, né, de tudo aquilo que você trouxe como tema, o que é que você achou que teve mais peso, né? Porque quando a gente fala sobre ciência de dados e olhando ele para um campo de fato de tomada de decisão, de uso de todas essas vertentes, por exemplo, a IA sempre é algo que, vamos dizer assim, cria um certo susto, porque tipo assim, é você enxergando ela fazendo sozinho uma coisa que anteriormente você fazia. E aí vem todas as lógicas de chat, né, que hoje basicamente tem tomado as nossas atenções. Mas veja, é como se eu estivesse olhando para a IA como sendo tipo assim, o bicho papão. Mas existe uma série de outras prerrogativas que a gente pode fazer internamente que podem, por exemplo, ter menor impacto, vamos dizer assim, em termos de susto desse profissional, mas que são benéficas para o nosso dia a dia, né? Principalmente na hora que a gente recebe, por exemplo, algum tipo de demanda específica em que eu tenha, por exemplo, um prazo e ele pode ser, por exemplo, apenas um apontador de que seu prazo está chegando. Você entende isso como sendo uma boa prática e qual seria talvez o caminho para começar a fazer isso dentro de um escritório que hoje trata as coisas de uma maneira tudo muito analógica? Como é que você enxerga isso? então assim, é mais voltado para a ciência de dados, assim, é, a curiosidade maior acho que é em relação a dados. Perfeito, Porque hoje em dia a gente tem muitos dados, eu acho que o mundo gira em perfeito. torno disso, né? Demais. E a gente tem até as big data que trazem grandes insights Perfeito. de banco de dados, né, para tomada de decisão. Então, acho que um ponto importante em relação a dados voltado para o mercado jurídico é a análise preditiva. Hoje a gente vê várias ferramentas que são capazes de fazer essa análise e nos traz um pouquinho mais de clareza sobre o futuro. Por exemplo, essas ferramentas elas conseguem prever como um juiz vai tomar certa Perfeito. decisão em relação a Sim, tal tema, tal matéria, como uma turma recursal ela julga aquele determinado assunto, aquele determinado sim, tema. Então, isso traz uma clareza em relação a como o advogado vai agir, né, diante sim. daquela matéria, diante daquele tema. Até mesmo pro cliente, eu acho que isso é um ponto importante, que ele já consegue enxergar mais ou menos o caminhar ali de como vai ser a ação dele. Então, em relação à análise de dados, assim, aplicado ao mercado jurídico, eu acho que a análise preditiva, eu acho que é um ponto-chave, Bom, bom, né? Principalmente hoje em dia para tomada de decisões mais assertivas. entendi. Então, acho que a maior curiosidade dos advogados em relação a dados talvez seja ter essa pequena previsão de como Perfeito. ele deve atuar em relação a determinado tema, determinada matéria. Boa, boa, boa. Essa análise preditiva, né? Não sei se até que ponto você que está nos ouvindo reconhece isso em termos de etapas, mas imagine que você, reunindo os dados, o primeiro passo talvez seja o ato de você preparar eles para um possível aplicação de um modelo. Então, como o Jade falou, a ideia de receber dados, porque nós temos dados de diversas maneiras, né, provenientes de diversas fontes, organizar esses dados já é um processo, né, de desafio. Mas uma vez que você coleta isso e coloca isso dentro de um campo de organização mínima, isso traz para você a possibilidade de usar esses dados para gerar informação. E aí, gerando informação, imagine.
eu estou dentro de uma fase onde eu agora posso aplicar alguns modelos. Aí eu começo então a perceber que tipo de modelo é mais adequado para essa minha futura tomada de decisão, aquele que gera um menor erro, por exemplo. Quando a gente fala de análise preditiva, essa ideia de começar a fazer previsões ou projeções, ela nasce. E aí eu gostei quando ela falou sobre essa questão da análise preditiva, porque traz a ideia de aplicação prática dentro desse modelo, né, jurídico. E eu queria que ela agora, Jade, você talvez deixasse mais claro para quem está nos ouvindo qual o benefício prático. Porque uma vez que eu estou ali no meu campo da tecnologia fazendo essas análises, como é que isso chega na ponta para quem está no departamento? O que é que ele deixa de fazer? O que é que ele acaba fazendo em função dessa informação que chega para ele de uma maneira mais adequada e como isso impacta em uma tarefa futura dele? Então, ó, antigamente você não tinha essa informação. Como é que, por exemplo, a turma recursal ela agiria? Ou se você tivesse que entender isso, você demandaria muito mais tempo do que agora eu estou lhe entregando essa informação. Como é que isso chega na ponta para eles, essa informação, esse retorno, né, do uso dos dados? E como é que isso hoje impacta agora nessa sequência da tarefa que ele antigamente não tinha? Como é que isso acontece? É análise preditiva no jurídico, é a famosa jurimetria. Não Tá, sei se você já já ouvi ouviu falar falar do tema. num tema, mas ela traz, de fato, insights de Hum, como você deve atuar diante de uma determinada demanda, sim, né? Então, assim, geralmente essas empresas de softwares que trabalham com jurimetria, elas têm um banco de dados, assim, um Big Data gigante, em gigante. qual eles conseguem gerar insights relacionados a vários temas. Sim, Por exemplo, eu tenho um processo voltado para o direito digital, segurança da informação, em tal vara de tal cidade, e quem vai julgar é tal juiz. Então, essa análise preditiva, ela consegue me trazer como o juiz entende determinada matéria, determinado assunto. Então, me dá um direcionamento perfeito. de como eu vou, por exemplo, guiar a minha orientação ali, a minha petição, qual Perfeito. vai ser as jurisprudências que eu vou aplicar ali naquele caso, que eu posso me aproximar diante da situação com o modelo de decisão ali do juiz, né? Com o Perfeito. entendimento ali do juiz sobre aquele determinado tema. Perfeito. Então, óbvio que traz uma clareza e Perfeito. que uma possibilidade de ganho da causa também acaba sendo mais elevada. Perfeito. Não necessariamente que isso vai funcionar, que isso Perfeito. vai fazer. Ele pode mudar o entendimento em Sim, relação ao sim, meu caso, ao meu fato ali sim. específico. Mas com certeza traz clareza de por onde eu devo caminhar, qual é a maneira que eu vou tratar sobre aquele assunto. Perfeito, perfeito. Agora, eu sou um escritório de advocacia que não tenho nada implementado. Não tenho Sim. nada, zero. Todo meu modelo é analógico, mas eu já tenho consciência, eu já tenho condições de dar os primeiros passos, mas eu estou perdido. Quais são ou quais seriam as dicas, né, que já lhe daria para quem quer iniciar ou militar nessa área ao ponto de transformar o escritório de um modelo analógico para um modelo Digital. digital? Diante daquilo que você já sofreu ou que já vivenciou, André, se eu tivesse que caminhar nessa implementação, eu daria esses passos, eu teria cuidado com isso. Eu não faria isso que eu fiz em um outro momento e que talvez não deu tão certo, mas pela experiência agora eu caminho agora por essa ótica. Eu daria essa dica aqui para quem está nos ouvindo. Eu acho que o primeiro passo é fazer um diagnóstico do Perfeito, escritório, né? perfeito. Para entender em que momento o escritório está. Sim, E dar pequenos passos, implementar pequenas coisas e não coisas assim muito grandes. É começar por um RPA simples, onde você consiga fazer a própria gestão dos dados, né? Ter todos os dados concentrados em um único software, que você entenda como está o seu escritório em relação à carteira, em relação até ao próprio financeiro, e perfeito. implementando tecnologias de acordo com o seu momento, com a sua necessidade. Tá, Né? Se eu sou um escritório pequeno, para que eu quero um software, um RPA gigantesco que tem perfeito. inúmeras funcionalidades se eu não vou utilizar? Sim, Né? Se eu tenho um escritório boutique que trabalha com demandas estratégicas, eu não preciso de uma automação que ela execute rotinas em massa, show. porque eu não vou ter essa rotina em massa. Geralmente é de escritórios mais que trabalham com contencioso. Então, primeiro passo, fazer um diagnóstico e entender em que momento eu me encontro Sim, e dar pequenos passos, e entender por onde eu quero ir, qual é o meu propósito, e aí eu acho que consegue ter uma clareza de onde eu posso chegar implementando aquelas inovações. perfeito, perfeito. Então, o primeiro passo seria esse diagnóstico para a construção de um plano de trabalho,
onde essas adaptações fossem adaptações a nível de piloto, né, para que eu entendesse qual o nível de adaptação eu teria, e isso passasse então depois de uma maneira mais fisiológica a acontecer para toda a empresa. Você entende que esse processo educacional do ambiente, né, de trabalho, do escritório, faz sentido diante desse processo? Como é que você entende que o peso da educação, né, para transformar? Porque eu entendo que as pessoas que estão ali, de alguma maneira, podem ter na figura da liderança o entendimento de que sim, devemos caminhar, mas eu tenho uma turma que está ali embaixo, nas bases, fazendo o dia a dia, que pode, como você mesmo falou, gerar aquela lógica de resistência. Pô, eu estou com muita resistência aqui porque o meu time não tem consciência. Então, eu, olhando para aquilo que normalmente a gente faz, eu percebo que a parte educacional de construção dessa consciência, no nosso caso aqui para dados, né, para o benefício que isso nos promove, é tão importante quanto o aspecto técnico de comprar um software de prateleira, enfim. Você entende que é esse caminho que devem andar paralelo ou não? Disse, André, tem coisas que talvez não faça tanto sentido, mas talvez outras sim façam, e eu caminharia nessa lógica aqui. Com certeza é uma mudança de cultura. Eu Cultura. acho que é o primeiro Perfeito. passo, assim, é uma mudança de cultura que tem que alcançar todo o escritório. Certo. Não só a liderança, não só os gestores, mas todo o escritório. Sim. Um ponto importante que eu observei nessa minha caminhada é a necessidade de aproximar Uhum. todo mundo, Perfeito. todo o time ali como um todo, todos os colaboradores da tecnologia. Por mais que eles resistam, eu não entendo nada de informática, Sim. não entendo nada de tecnologia, mas uma pequena aproximação e entender e perguntar e levando sempre é, medidas mesmo assim educacionais e Tá. de mudança de cultura, explicando por que é mais eficiente, por que é mais produtivo. Acho que é extremamente importante, Perfeito. porque acaba sendo uma divisão dentro do próprio escritório. Um entende que aquilo ali é necessário, outro entende que é apenas um custo. Perfeito. Então, é uma mudança de cultura como um todo. Como Sem ela, todo. eu acho que não funciona bem. Não Perfeito. acaba sendo um trabalho linear. Perfeito, perfeito. Existe alguma limitação promovida pelos clientes do não uso de automação? Acho que eu já ouvi alguma coisa falando do tipo, esse cliente não permite que a gente use. Então, eu imagino que deve ter algum tipo de animosidade, talvez até de alguns escritórios, em não usar algum tipo de automação em função de prerrogativas provenientes de clientes. Ainda que isso seja uma mera condição dele, não porque existe alguma infração em termos de lei, em termos legais. Ou seja, é porque eu nunca trabalhei, não quero que se trabalhe e eu imponho isso como uma regra para o meu escritório. Isso em algum momento pode fomentar o não uso da automação por parte desses escritórios. Como é que você enxerga essa lógica? Até onde eu conheço, assim, até onde eu sei, clientes pessoa física, não. Não. Eles geralmente não têm esse ponto Maturidade. de inflexão assim, não. Tá. Mas geralmente clientes enterprise, Hum, eles já têm um receio maior com a utilização de automações. Eu acho que mais pensando na própria segurança, tá? A perfeito. segurança da informação, dos dados da Perfeito. empresa. Então, algumas empresas, elas têm uma limitação do uso de automação. Tem umas realmente que não autorizam o uso de Tá. automação. Perfeito. Quer que o trabalho seja realmente feito todo manual, Tá. mas o que eu acho que é uma mudança. Sim. É uma mudança que Perfeito. está cada vez mais avançando, porque é quase impossível você utilizar o trabalho manual para fazer demandas em massas de grandes Perfeito. quantidades de processos. Até isso aumentaria muito o Perfeito. O custo. custo do escritório, né? E o que as empresas também eles não querem que Perfeito. aumente o custo daquilo ali, porque eles já têm um limite, né, do financeiro ali para prestar aquele serviço. Então, acho que se existe uma limitação hoje em relação à automação, geralmente são mais dessa enterprise, de empresas como um todo, mas pessoa física não, nunca Não, ouvi nunca falar. ouvi falar dessa limitação. Então, é muito mais no receio com os dados, né, de como é que esses dados vão ser Segurança, né? segurança da informação, É. do que necessariamente a ideia ou qualquer outra ideia que venha em limitar esse uso dos robôs, ou enfim. Perfeito, perfeito. Hoje existe algum tipo de tendência que faça sentido a gente comentar dentro da sua perspectiva, dentro desse mercado de automação que você percebe, por exemplo, que não está ainda tão forte, mas se apresenta como uma tendência e que para a gente que milita dentro dessa dinâmica dos escritórios ou das áreas jurídicas,
será importante começar a observar, porque quer queira, quer não, gostando ou não, isso vai acontecer e a gente já precisa abraçar esses temas ou essa iniciativa, porque provavelmente isso vai se transformar numa regra do jogo daqui a alguns anos ou daqui a, sei lá, alguns meses. O que é que você entende que é tendência dentro dessa lógica? Assim, o mercado de inovação tecnológica no jurídico, eu vejo ainda como um mar azul. Perfeito. Assim, tem muitos pontos ainda a serem descobertos e trabalhados e implementados. Só que para quem está começando ali escritório, primeiro ponto, um RPA, Tá, tá? Um software de gestão onde você possa realmente fazer a gestão de todos os dados com quais você trabalha. certo. E tocando no ponto de segurança, que eu acho que é uma coisa que é preocupação de muitas pessoas, eu vejo uma coisa que está começando a caminhar e talvez seja a pequenos passos a questão da segurança em relação ao próprio escritório como um todo. Por exemplo, dentro dos escritórios que a gente tem inúmeros colaboradores, a gente trabalha compartilhando, um exemplo, certificado digital Certo. dentro do próprio escritório. Ou seja, todo mundo tem o certificado do sócio, todo mundo tem um token, enfim, que é um risco para a segurança. Exato. Né? Se você entender o token ou o certificado digital, é uma assinatura sua. Então Sim, você consegue ter acesso a várias informações, a vários dados perfeito. do dono do certificado digital. Então, uma tecnologia que está crescendo muito é essas empresas que elas conseguem fazer a gestão de certificado digital pensando nos dados e Certo. na segurança. Perfeito. Então, acho que esse é um ponto que vai crescer muito, principalmente pensando-se em dados e em segurança. Perfeito, perfeito, perfeito. Boa. Estamos caminhando para o final, mas veja que negócio interessante, né? A gente olhar para um ambiente jurídico, um ambiente que naturalmente se traduz por um ato tradicional, mas no primeiro momento a gente passa a perceber que isso está mudando, porque a conversa já está começando a ser extremamente voltada para o uso dos dados que são gerados em massa, para uma tomada de decisão mais rápida, mais assertiva e a mudança do comportamento desse profissional que vai ser exigida, não vai ser pedida, e que se você não caminha para essa dinâmica, provavelmente você já está ficando para trás, e isso é importante enfatizar. Eu fiquei muito feliz, porque eu já imaginava disso, porque eu já enjoo ela há bastante tempo, já consumo o juízo dela sobre esse mercado, Isso é né? Isso verdade. é verdade, a gente não pode negar. E eu quero deixar essas palavras finais para que ela dê esse recado para a turma, tá? Essa turma da área do direito e, enfim, da área também de tecnologia. Quando eu olho para a tecnologia como um campo muito vasto, né, para se trabalhar dentro do direito, mas para quem é do direito, a nossa percepção a respeito do quanto a gente também precisa se adaptar, né, e dos passos que isso da nossa parte precisam ser gerados. E deixar já meu agradecimento fundamental a ela, que não vai ser o último mais uma vez, né? Temos Obrigada. muito mais coisas a serem conversadas aqui. E obviamente você vai ver esse rostinho aí, provavelmente dela, em outros, né, Gabi's Talks, tá bom? Então, Jade, dê esse recado aí pra gente. Para finalizar, eu diria que a gente está vivendo o futuro. Acho Perfeito. que o futuro é o presente Sim, e a gente não está mais tendo opção de acompanhar as mudanças. A gente está vivendo a necessidade de acompanhar as mudanças, sim. né? Senão o mercado está exigindo mudanças, Perfeito. senão a gente vai acabar. O escritório, o departamento que não acompanha as mudanças vai Perfeito. ficando cada vez para trás, Perfeito. né? Talvez até perdendo oportunidades de negócio por não Exato. entender ou não inovar ou não ter essa visão sobre a tecnologia. Então, acho que o futuro é esse momento que a gente está vivendo. E em relação principalmente aos profissionais assim do direito, existe um leque de possibilidades assim. Perfeito. Enxergar a tecnologia como aliado e não como uma Perfeito. ameaça. Perfeito. 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 Veja que a importância, né, e aí deixando muito claro para você que nos assiste, para você que nos ouve, né, de se abraçar enquanto profissional, independente do ambiente que você esteja, mas enquanto profissional, abraçar os conceitos tecnológicos, ao entendimento de que não é nada de outro mundo, né, porque às vezes a gente fica com medo da tecnologia, entendendo que tecnologia sempre tem que estar associada à ideia de uma programação, de um conhecimento de uma linguagem, enfim, mas tecnologia, no seu conceito mais primordial, né, no seu conceito original, é a forma de fazer.
Então, se ela Com está certeza. associada à tecnologia de informação ou a um conceito que vai além disso, não significa dizer que essa mudança da forma de fazer esteja sempre associada a uma estrutura de informática, né, que muitas vezes traz esse medo para um profissional que já está há mais tempo no mercado. Então, enxergar a tecnologia como uma mudança da forma de fazer alguma coisa, a gente já faz isso todos os dias. Então, inovar nesse ambiente é você pelo menos reconhecer que precisa dar os primeiros passos, naturalmente, enquanto profissional, reconhecer que depende muito mais de você do que qualquer outra pessoa, porque é uma questão de consciência, que existem espaços para que isso aconteça, né? Canais não só apenas como esse, né, que a gente está debatendo esse assunto, mas tantos outros que devem falar sobre o tema acabam trazendo para você a ideia de poder consumir mais desse conteúdo, e isso acaba trazendo um desafio muito grande para a gente, não apenas de conscientizá-los, mas de promover ferramentas. E eu acabei até esquecendo de falar sobre essa questão das ferramentas, né, de tudo aquilo que a gente pode utilizar, e talvez seja um tema que eu quero que Jade até comente um pouquinho sobre isso, no sentido de que a gente pode ter outros momentos como esse, falando agora só sobre ferramentas a respeito do uso, né, para o uso de dados, na realidade. E aí eu acredito que pode ser o próximo tema da gente, né? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar, qual é o tipo de infraestrutura que elas nos exigem enquanto profissionais, e o que é que eu tenho que aprender minimamente para isso. O que é que você acha, Jade, nesse sentido? Sim, seria um Um ponto bom, importante, importante. Sim, né? com certeza. De olhar para essas ferramentas e dizer assim, ó, próximo passo eu acho que caminha por aqui, né? E esse é um exemplo claro, né, de um RPA, por exemplo, que pode fazer minimamente isso. E isso daqui não custa caro ou não é de difícil acesso. Não é também uma ferramenta que você pega e implementa de qualquer jeito, mas também é possível usá-la para esse benefício daqui. Se você já usa para esse benefício, você reduz custo assim, aumenta a sua produtividade assado, isso gera resultado para você, para o seu escritório e amplia a lógica de negócio. Enfim, senhores, é isso, tá? Ativa seu sininho, não deixa de nos acompanhar. Tem muito mais coisa do que esse podcast. E o tchauzinho dela no final, que eu vou deixar, é muito mais para deixar esse abraço para vocês, tá bom? Abraço aí. Ai, obrigada, André. Para mim foi maravilhoso estar aqui, falar um Sim, pouquinho sobre um tema que eu gosto muito, sim. né, que cada vez mais eu busco me aprimorar. Então, espero estar aqui em outras oportunidades que a gente possa Virá. debater sobre vários temas voltados para tecnologia e direito. E obrigada, obrigada pelo Fechou. convite. Muito bom. Abraço para todos vocês. Tchau, tchau.